teologia e também em arqueologia. E ele diz dessa forma: esperar no exílio é diferente do que esperar em casa. Pense nisso. Eu quero me basear, nesse momento, no livro de Daniel, nos primeiros capítulos. Como eu não tenho muito tempo de explanar, mas eu quero trazer uma mensagem rasa, mas que venha ter direção e que venha falar em seu coração. Então, preste atenção. O livro de Daniel, se observarmos, primeiras coisas, vamos ver que é um livro que traz muitas profecias. E ainda, se olharmos atentamente, vamos ver que no livro de Daniel, a gente vai ver que o povo de Israel estava vivendo cativo. E isso quer dizer, então, que Daniel estava vivendo exilado. E isso me faz me pensar, exilado? O que significa exílio? Pois bem, veja isso. Exílio, ele vem do substantivo masculino, que significa expulso da sua pátria, deportado ou decreto. Ou seja, ocorre quando uma pessoa deixa o seu país de origem obrigado ou voluntariamente. Isso que significa exílio. Então quer dizer que Daniel estava vivendo no exílio. Preste atenção, se olharmos atentamente acerca do exílio de Daniel, se prestarmos atenção, se ainda que Daniel quisesse firmar raízes diante daquele país, ele ia saber muito bem que aquele país não seria o dele. Pois bem, mas ainda que toda a documentação, ainda que, vamos dizer, o seu passaporte estivesse correto, ele ainda seria um estrangeiro em terras estranhas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se naquele momento o rei decretasse todas as mortes dos sábios naquele momento, Daniel seria também um desses, decapitado pelas ordens do rei. Por quê? Porque ele estava exilado numa terra estranha. E isso me faz lembrar do Salmo de 137, o lamento do salmista, expressado em suas palavras dessa forma. Junto aos rios babilônicos, assentarmos, chorando, lembrando de Jerusalém, e nos salgueiros, que estava no meio deles, pendurados a nossa harpa. E aqueles, porquanto aqueles que nos levou cativo, pediam uma canção, e aqueles que nos destruímos, diziam, alegai-nos, dizendo, cantai um cântico de Jerusalém. E aí ele termina, mas como entoar cânticos do Senhor se estamos vivendo numa terra estranha? O lamento do salmista acerca do seu cativeiro nas terras babilônicas. Mas na verdade, o que eu quero chamar a atenção de você é uma coisa simples e bem direta. Eu te pergunto, como você tem aguardado a volta de Jesus Cristo? Pois bem, veja só. Será que você tem esperado a volta de Jesus Cristo no exílio? Quer dizer, ansioso, desejoso para que volte ao lar? Ou melhor, será que você tem esperado no conforto da sua casa? Sem pressa, sem preocupação, porque sabe que ele vai voltar. A pergunta é essa. Eu vivia, quando estava fora da presença de Deus, sem conhecer. Um certo dia, as pessoas chegavam em mim e perguntavam, Lúcio, se você não ir pelo amor, pode ter certeza que o pior vai ser ir pela dor. E isso é verdade. Se eu pedir para você, nesse momento, parar e observar o que está ocorrendo em nossa volta, você vai perceber que as coisas estão declinando. Ou melhor, as coisas estão se afunilando. Isso quer dizer que quando Deus fala que se você não ir por amor ou vai pela dor, não é um Deus carrasco. Não é um Deus que colocar um jugo ou vai pegar você de uma certa forma forçada. Não. Na verdade, Deus vai fazer seja o que for
para salvar a sua vida. Seja o momento que você esteja passando e você não está entendendo, eu venho te dizer, Deus vai fazer de tudo para salvar a sua vida. Mas aí que está, e te pergunto, porém, esse mundo que estamos vivendo, esse mundo, ele é o seu lugar, ele é a sua casa ou ele é o seu exílio? Preste bastante atenção. Como você tem esperado a volta de Cristo? É no exílio, ansioso, desejoso, querendo que ele volte rápido, que ele volte e venha nos levar à terra prometida, voltarmos para o nosso lar? Ou, na verdade, temos esperado no conforto do nosso lar? Quer dizer, deixa eu te explicar. Na verdade, sabe aquelas coisas que quando falamos, não chegou o meu tempo, não é a minha hora. Ah, Lúcio, quantas vezes eu tenho ouvido que Jesus vai voltar e o tempo já se passou, os minutos se passou e nada aconteceu? Será que estamos esperando a volta de Cristo como se estivesse em casa? Quer dizer, queremos conquistar todas as coisas. Queremos conquistar tudo em prol desse mundo, em prol dessa vida. Mas estamos esquecendo de uma vida que há por vir. E aí eu te pergunto, como você tem esperado a volta de Cristo? Eu quero ilustrar algo interessante aqui. Eu quero usar duas palavras. E essas duas palavras estão encabidas no que estamos relatando e que eu estou me expressando para falar com você. Na verdade, eu quero falar sobre uma palavra esperança. Pois bem, nesse momento eu quero usar duas palavras em português. Eu quero usar o verbo esperar e o verbo esperançar. Qual seria a diferença? Pois bem, qual seria a diferença de ter esperança do verbo esperar e qual a diferença de ter esperança do verbo esperançar? Pois bem, eu queria começar primeiramente em ter esperança do verbo esperar. O que significa? Significa que como você estivesse no ponto de ônibus, ou melhor, como ilustra essa imagem. Você estivesse no ponto de ônibus, esperando um ônibus, logicamente, mas você não tem pressa. Quer dizer, você tem esperança que o ônibus passe. Ou melhor, tem esperança do verbo esperar, apenas uma esperança que o ônibus virá e nada mais, apenas só isso. E qual seria agora a diferença entre o verbo esperançar? Veja só, sabe o que isso significa? A mesma situação. É como você estivesse no ponto de ônibus, ou melhor, no aeroporto, mas você está esperando. O problema é que você está eufórico, você está agoniado, você está ansioso para que esse ônibus chegue logo. Você conta no relógio. Por quê? É como você estivesse esperando alguém que há muito tempo você não viu, você não vê essa pessoa. Então, essa pessoa você sabe que ela está vindo, está nesse ônibus. Então você está eufórico. E o melhor, que de tudo isso, as pessoas têm olhado para você e visto assim, o que está acontecendo? E você diz, não, eu estou esperando alguém que há tanto tempo eu não vejo e ele virá nesse ônibus. Eu estou eufórico. Quer dizer, você está tão eufórico que você acaba passando isso para outras pessoas e as pessoas ficam na mesma expectativa, na espera realmente dessa pessoa, o que irá acontecer. Pois bem, observe esse vídeo e veja o que significa o verbo esperançar. É lindo, né? Esses vídeos estão lá na rede social. Pode ver, é fascinante. Isso significa ter esperança. Pois bem, eu encerro esse vídeo te fazendo uma pergunta. Que tipo de esperança você tem sobre o reino dos céus? E aí? Pois bem,
Será que o tipo de esperança é do verbo esperar? Você sabe que Jesus Cristo está voltando e apenas isso? Sem pressa? Ou na verdade, você tem esperança do verbo esperançar? Quer dizer, você está eufórico, você sabe que ele vai voltar e você está ansioso, você quer que ele volte. E na verdade, de tudo isso, você tem contagiado a outras pessoas que estão do seu lado, pessoas que estão ao seu redor, para que junto espere a volta de Cristo. E aí eu te pergunto, você está no exílio ou você está em casa? Se pergunte. Eu quero te dizer que logo, logo, Jesus está voltando. E a real é que Ele virá nos resgatar. Ele irá nos tirar desse exílio para uma nova casa. Ou melhor, para uma nova Jerusalém. Eu encerro te dizendo uma coisa. Está escrito em Apocalipse que um dia iremos para um lar que não haverá mais choro, não haverá mais raiva, tristeza, dor, crime, doença, não haverá mais guerra, não haverá mais essa divisão. Eu estou falando para você. Virá um dia que Ele virá nos resgatar. E a pergunta é, você está no exílio ou você está em sua casa? Eu te pergunto. Que a graça de Deus esteja convosco e que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar. Eu encerro esse vídeo te dizendo, não vacile.